Então tudo tem uma associação. Então, na verdade, Terá e Abraão, eles conheciam a escrita antiga, a escrita cananeia, a escrita ideográfica. Depois que vem a evolução. Porque algumas pessoas acreditam que Adão falava hebraico. Desculpe. Se alguém me provar qual a língua que Adão falava, né? Alguma outra pessoa fala, qual gramática que Moisés utilizava? Acho que na época de Moisés não existia gramática, né? Aí tem que ser um burro, um idiota para fazer uma pergunta dessa, né? Gramática, mesma coisa, os egípcios, qual a gramática que os egípcios utilizavam? Não existia gramática, não existia métodos linguísticos para expressar uma oração subordinada ou uma oração coordenada, que é o que nós utilizamos hoje. Hoje você tem dois tipos de orações. Quais são? A oração subordinada e a oração coordenada. Para a oração subordinada você vai utilizar as conjunções subordinativas. E para uma oração coordenada você vai usar as conjunções coordenativas. Pode ser, entretanto, porque, exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Você quer alguma pergunta? Por qual razão? Por qual razão? Eu estou pedindo o quê? O que eu estou exigindo dessa oração? Que essa oração me explique a razão do porquê. E esse porquê agora é uma conjunção casual. A causa que levou o rato a roer a roupa do rei. Entendeu o raciocínio agora? Isso é uma oração coordenada. Por qual razão? Se por qual razão está fazendo que eu pergunte para a oração a causa. Quando eu falar a causa, eu vou colocar por quê, por qual motivo. Então, uma oração coordenada. Ficou claro? Beleza. Vamos lá, senhor, então. Ok. Na Mesopotâmia, onde eram faladas, então, os ancestrais da nação hebraica, voltando ao raciocínio novamente, os ancestrais da nação hebraica, que são os patriarcas, vieram da Mesopotâmia. Vieram da Mesopotâmia. O que é Mesopotâmia mesmo? Ok, vieram da Mesopotâmia. Isso. Onde eram faladas línguas muito diferentes do hebraico. Então, na Mesopotâmia se falava outras línguas diferentes do hebraico. Vieram faladas línguas que eram faladas línguas muito diferentes do hebraico. Antes, vamos lá, os ancestrais da nação hebraica, os patriarcas, vieram da Mesopotâmia. Vieram da Mesopotâmia, onde eram faladas línguas muito diferentes do hebraico. Línguas muito diferentes do hebraico. Exemplo, Gênesis 31, 47. Gênesis 31, 47. Nós vamos agora para uma época patriarcal. Abram lá, por favor. Para nós pegarmos a questão que o hebraico não era a língua mãe primária no período mesopotâmico, e sim outros idiomas. Pois não? No caso de Nimrod, eles falavam o mesmo idioma. Era também literal esse idioma? Esse Nimrod está em qual passagem mesmo? Gênesis 12, eu acho, né? Abra lá, segura lá, para vamos para a Torre de Babel. Deixa eu deixar uns 5 minutinhos antes aí do término. Aí eu aperto um pouco mais o caldo. Para vocês, até a quarta próxima. Bom, Gênesis 31, 47 diz o que aí, senhores? 31, 47? Gênesis 31, 47. Ele chamou Labão. Isso. Como? Egar Shahaduta, em hebraico. Egar Sahaduta, que nós temos traduzido de Jegar Salduta, significa Monte da Testemunha. Porém, Jacó chamou do quê?
Vayakov Karalor Galied. Chamou do quê? Galied, que é monte da... Ou seja, o que nós temos aí? O que você tem aí? Ambos chamam a pedra de monte da testemunha. Porém, cada um traz um idioma diferente do outro. Logo, o idioma dos patriarcas era um idioma padronizado. Existia divergência no idioma de cada um. Ou seja, a tradução é a mesma. Qual é a tradução? Vamos lá. Chegar. Sauduta. Saduta. E a outra é Galeei. Ou seja, ambas as traduções significa acabou. Ambos, monte da testemunha e monte da testemunha. Porém, os idiomas são divergentes. Então isso traz uma comprovação que na época patriarcal não existia um idioma fixo para ambos. Existiam vários idiomas. E que ninguém pode afirmar que era o hebraico. Até aqui tudo bem, senhores? Ou seja, essa mudança da língua pode explicar o fato de que os nomes dos patriarcas são diferentes daqueles que os israelitas adotaram no período bíblico, pois não há atestação na Bíblia ninguém chamado de Abraão, Isaac, Jacó e etc. O período pós-Êxodo. O período pós-Êxodo. As conquistas de Canaã resultaram no estabelecimento, voltando, as conquistas de Canaã resultaram no estabelecimento das tribos. No lado ocidental do Jordão, a Galileia, isso. Então, voltando. As conquistas de Canaã resultaram no estabelecimento das tribos. Então, nós temos do lado ocidental, nós temos Jordão, sendo aqui a Galileia. E ao sul, nós temos Jerusalém. Nós temos chamada de Judéia. Então as conquistas de Canaã, quem foi que conquistou Canaã mesmo, gente? Quem conquistou Canaã? Então as conquistas de Canaã resultaram no estabelecimento das tribos. Quantas tribos eram? Ok. No lado ocidental do Jordão, sendo a Galileia, no lado ocidental do Jordão, sendo a Galileia, no lado ocidental do Jordão, sendo a Galileia dos Galileus. E no lado sul nós se tem Jerusalém, que foi chamada de Judéia. Presume-se que cada tribo tinha um dialeto próprio. Complica mais. Depois nós vamos chegar lá no texto lá que vocês pediram, Gênesis lá 10 e não sei o que lá. Daqui a pouco a gente chega lá. Presume-se que cada tribo tinha um dialeto próprio e que talvez existissem também diferenças linguísticas. Aí vem a pergunta, bom, mas isso é gramática naquela época? A gente vai chegar agora, porque algumas pessoas me desafiaram.
Eu sou desafiado todo santo dia na internet, viu? Se vocês não sabem. Ainda bem que não é na minha casa, porque se fosse na minha casa, eu dava logo um tiro de 12 na cabeça. Vagabundos. Posso continuar, senhores? Presume-se que cada tribo tinha um dialeto próprio e que talvez existissem também diferenças linguísticas. Abra os Juízes 12:6. Vamos ver isso aí? Essas diferenças linguísticas. Juízes 12:6. Vamos ver. Uma questão de dialeto. Juízes 12:6. Então vamos pegar o dialeto de Efraim e Gileade. Efraim e Gileade. Pode, por favor. Então lhe tornavam, dize, pois, Shibolete. Para. Shibolete, é isso? Shibolete. Shibolete significa redemoinho. Então era um desafio. Ou seja, entre a tribo de Efraim e Gileade, existiam problemas linguísticos, fonéticos, dentais, labiais, guturais. Ou seja, tudo uma classificação fonética, gutural. Então eles falavam chi. Fala aí, redemoinho. Shibolete. Aí eu perguntava para o outro. Fala, redemoinho. Shibolete. Ou seja, existia a complexibilidade linguística entre as tribos de Israel. Que isso denota que existia dialetos divergentes entre foneticamente. Continua a leitura. Quando dizia-se Shibolete. Olha lá. E Shibolete significa espiga de milho. Mas acredita-se que seja o significado de redemoinho também. Acredita-se. Como tradução primária significa espiga de milho. Tradução primária. Porém, alguns estudiosos, por algumas pesquisas, acreditam que significa também redemoinho. Redemoinho. Bom, senhores, vamos continuar. Então, o que nós temos nesse período pós-êxodo? Veja bem, gente. Ó, voltando ao raciocínio. O tópico primeiro, nós trabalhamos com a questão das línguas semíticas. O tópico primeiro. De onde originou-se o hebraico? O hebraico ele vem da família semítica. Que semítica vem do quê? Ok. Que o hebraico ele tem uma outra língua ali ao lado dele. Que também dentro dessa língua semítica existem outros dois idiomas que não são utilizados hoje. Quais são? Ok. No tópico 2 nós somos no período pré-êxodo. O que nós encontramos no período pré-êxodo? Os patriarcas. Dentre os patriarcas nós verificamos que o hebraico não era o idioma franco dos patriarcas. O idioma não era o idioma de diálogo, conversação franco deles. E nós vimos com base em qual texto? Gênesis 31, versículo. Gênesis 31, que nós temos o caso de quem? Dois personagens, quais são? Labão? Isso. O que nós temos lá? Vocábulos distintos, porém com a mesma tradução. Isso pré-êxodo. Então nós vimos que o hebraico não é uma língua mãe desde o período pré-êxodo. Agora nós chegamos no período pós-êxodo. E estamos vendo também que ainda no período patriarcal, e agora já a questão da entrada em Canaã e a divisão das tribos, cada um em suas devidas terras, nós vemos também que o hebraico ainda não se estabelece como idioma franco dessa nação. Porque nós encontramos divergências fonéticas e linguísticas. Então, no período pós-êxodo, nós encontramos divergências fonéticas e linguísticas. Até aqui tudo bem, senhores?